tá? Repara também a questão da sua folha. Além disso, da constituição assim do seu caule aqui, é bem flexível. Ela não tem, vamos dizer assim, nenhum vestígio de semente, de fruto, nem nada. Tá? Repara só a questão mais do tamanho dela, essa questão de que ela é flexível, tá? E a ausência total de semente. Aqui tem um outro tipo, pode ver que ela tá em associação. Aqui eu tenho uma árvore mesmo, tá? E aqui eu tenho um outro tipo de planta. Você pode ver que ela tá bem, vamos dizer assim, fixada. As suas raízes estão aqui, no caso são rizóides, tá? Não são raízes verdadeiras, mas elas são, assim, em geral, um pouco semelhantes com as raízes mesmo. Tem a função de fixação, mas aqui ela é uma planta também vascular, tá? A questão de ser vascular é que ela consegue transportar a seiva bruta e elaborada, ou seja, o que ela consegue retirar para usar de substrato para realizar a fotossíntese, e a seiva, no caso elaborada, é o que volta com o produto já final, tá? Então, assim, esse tipo de associação, vocês têm ideia, mais ou menos, do que seja? Já ouviram falar? Qual é? Parasita, né? Não. Você não pode classificar. Oi? Só mútuo, não? Ela é epífita. Tá? Ela consegue ver, pode ser considerada uma parasitose, pode ser uma simbiose. Mas antes de você avaliar com relação a isso, você tem que perceber outros aspectos. Vai ser parasita se ela estiver prejudicando a sobrevivência da outra planta. Aqui, em geral, a gente está observando, mas muitas outras se aproveitam. Aqui eu tenho um fungo, tá? São os links, são indicadores de ar puro. Aqui eu tenho também alguns musgos. Esses musgos são as chamadas briófitas, tá? Vocês podem pegar a lupa de vocês, vir aqui, dar uma olhadinha para ele, tá? Vocês trouxeram lupa? Nenhum aluno de botânica trouxe lupa. Ela trouxe. Vou emprestar a minha. Ai, 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 pra vocês. Oi? Pode vir, Jéssica, olhar. Deixa eu ver aqui. É uma mega lupa, né? Tá? Isso aqui são as briófitas. Uma coisa assim, bem prática para poder estar diferenciando as briófitas e as pteridófitas. Pteridófitas, lembra aquelas primeiras que eu falei? Observa no tamanho dela. As briófitas são os bebezinhos, tá? E elas são um elo entre as plantas aquáticas e as terrestres. Quando houve questão da evolução, as briófitas foram as primeiras a se adaptarem. Que no caso é essas aqui, né? São essas menorzinhas aqui, tá? Ó, dá pra você ver um pouco melhor. Ela é da espécie folhosa, tá? Tem algumas outras espécies que ela é só talosa. Aqui dá pra observar que são folículos, tá? Parece um tapetinho, né? Parece um tapete. Mas são briófitas. As briófitas são bebezinhos. Bebezinho, ele precisa de sombra e água fresca. Por isso que ela fica assim, nesse ambiente mais úmido, tá? Já as pteridófitas, escutaram um barulhinho? É a Luana tacando pedra, tô brincando. Já as pteridófitas, que são aquelas um pouquinho maiores que eu mostrei ali, isso aqui também é uma pteridófita, Isso que eu tá? ia perguntar. As briófitas, elas não têm esse sistema vascular, já as pteridófitas têm, e as pteridófitas, elas são já aquelas criancinhas com 7 anos, tá? Elas já são maiores um pouquinho, elas chegam até cerca de 4 metros. As briófitas, elas têm aí cerca no máximo de 40 centímetros. E elas, em geral, comparando com as pteridófitas, né, elas são assim, menores. Elas têm essa questão de que não possuem vasos condutores e o ambiente é semelhante ao da pteridófita. Então, ambiente úmido e sombreado.
As pteridófitas em si, elas são maiores, e aí vocês podem fazer a comparação de que são as criancinhas de 7 aí. Por quê? Você tem os adultos, né? Aqui a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. Eu sei que não é tema da aula de vocês, mas só vou mostrar. As gimnospermas são as maiores, tá? São essas aqui. Você já pode ver que ela tem um corpo mais robusto, ela é bem mais alta, elas podem chegar aí até 100 metros, tá? As gimnospermas compreendem as plantas que elas têm sementes nuas quer dizer que elas não têm proteção. O fruto é uma proteção para a semente, tá? Então, as plantas que têm semente com fruto são as chamadas angiospermas. Elas que dominam o ambiente terrestre em geral, e as gimnospermas pegam a carona com elas, só que elas têm um tipo de semente nua, tá? E elas em si têm uma importância, questão econômica, para a extração de madeira, e as angiospermas têm uma grande importância que é com relação a alimento, né, a economia em si, além de serem plantas para cultivos para extração de fármacos, enfim, tem um grande interesse. Já as pteridófitas e briófitas, elas servem como indicadores de... como eu vou falar? Esqueci o nome. Indicadores de qualidade do ambiente, tá? Alguma dúvida? Não, Vocês não? Vamos seguir então. Entendi. Vamos supor essa. Ó, no caso esse aqui, ó, palmiteiro ou jussara, né? Ele fala que é considerada a espécie-chave da Mata Atlântica por fornecer frutos durante quase todo o ano para diversos animais. Então ela é que tipo de planta? Uma gimnosperma, angiosperma, uma briófita ou uma pteridófita? Angiosperma. Angiosperma, por quê? Porque ela tem a semente dela tem a proteção do fruto. Isso, exatamente. Ó, além disso, porque ela produz fruto, tá? Olha, tem alguém falando. Porque ela produz fruto. As gimnospermas, elas não têm fruto. Tá? As sementes dela, em geral, ficam aquela forma de... Eu não sei o que é isso. Também não sei não, ela deve saber. Parece mico, né? Eu não sei o que é, mas... Parece mico. Bugio não, bugio não faz esse barulho não. Mida. Ó, as gimnospermas, elas têm sementes de tipo de estróbilo. Sabe, pinheiro, Ah, tá. essas aquelas- coisas assim. Então, aquelas- só que elas servem muito para artesanato. Artesanato, aquela de aqueles... Tá usando Isso, para usar Natal? para Natal. Ah, tá. Tá? São aqueles tipos. Ó, de novo, associação aqui, ó. Quem são essas? Olha, tem uma briófita aqui. Ó, tem uma maior aqui. Já você pode ver a questão do folículo. Essa folhinha maiorzinha, né? Voa. Só pode dizer. Não sei o que é. Não é macaco. Essa aqui é Tá? uma nova espécie. Aqui, ó, macaco que aqui voa. você tem um outro tipo também. Isso aqui vocês acham que é o quê? Briófita ou pteridófita? Briófita ainda, né? Briófita ainda, né? E essa daqui? Pteridófita. Ok, vambora. Uma informaçãozinha aí, falando que a jussara era bem explorada. Tadinha. A Lei Maria da Penha não cobre ela. É a única, tadinha. Todo mundo pega por conta do seu palmito. Só mais um pit stop aqui. Questão, pode ver que a raiz dela é um pouco para fora, né? Ah, mas pode ser que aqui o solo ele cedeu e a raiz dela apareceu. Não, não é a questão daqui. A raiz dela é justamente assim, porque daqui ela começa a puxar outros indivíduos. Ó, repara que essa daqui tinha vindo daqui de cima. Ela conseguiu gerar os outros e aqui, ó, dos talos dela, do caule, Já tá saindo... vão saindo outros.
tá? Esse é um tipo de reprodução em que ela faz do seu próprio indivíduo saindo daqui. Pode reparar que algumas espécies de planta, quem costuma plantar em casa, nem sempre pega, tem algumas plantas que você não pega semente. Você vai pegar um talozinho, coloca na água, ela começa a emitir a raiz e aí você planta em algum outro lugar, tá? Por que você colocou na água? Não. Como ele fala besteira. Ó, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas precisam do ambiente aquático para poder se reproduzir. No caso, não tem os gametas, eles só conseguem se mover se tiver algum meio de transporte. E no caso, a água, tá? E a questão de quando a gente pega um talozinho lá e coloca na água, tanto para poder estar dando alimento a ela, quanto condições dela poder se reproduzir, tá? Vamos lá. Cuidado, cuidado.